Deus, que esta palavra possa penetrar fundo como espada, ó Deus, bem afiada de dois gumes, ó Pai, no coração, na alma e no espírito de cada um desses seus filhos e cada um de nós, ó Pai, e nos transforme por dentro, ó Deus, em alguém um pouquinho mais semelhante ao Teu Filho Jesus. Ó Todo-Poderoso, é esse o nosso propósito, é isso que nós queremos, que nós entendemos. Queremos ser parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, e nós sabemos que a Tua palavra nos leva a isso. Em nome de Jesus, então, nos revela. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos falando nesse mês algumas palavras que nós pregamos muito lá no início, ainda falamos, né? Mas nós pregamos muito lá no início porque algo que queimava em nossos corações e que nos levou a tomarmos uma posição enquanto igreja de Cristo, enquanto discípulos do Senhor. Então nós estamos falando aqui alguns assuntos, né? Que vocês já ouviram bastante, mas que é a nossa cultura como igreja. Aquilo que nós cremos e a igreja que nós queremos ser. Uma época em nossas vidas nós percebemos que tinha algo a mais, que não era só aquilo que nós estávamos vivendo como igreja, mas tinha algo mais, e nós precisávamos viver algo, aquele algo mais, e queríamos ser uma igreja que realmente vivia a palavra de Cristo, que vivia a igreja como a palavra do Senhor mostra a igreja. Esse desejo que começou a arder no nosso coração. Nós tínhamos uma vida com Deus? Tínhamos, mas nós queríamos viver mais, de uma forma mais pura, mais simples e profunda, o propósito de Deus para nós. Então essa palavra aqui foi algo que tocou muito em nosso coração, lá no início, para nós iniciarmos esse trabalho, para nós fazermos o que nós fazemos hoje, para estarmos aqui, né, para procurar viver o melhor de Deus, os planos de Deus e o melhor de Deus para nossas vidas. Paramos de nos preocupar com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Paramos de nos preocupar com a nossa reputação diante das pessoas. Passamos realmente a nos preocupar com a nossa reputação nos céus, diante de Deus. O que nós estamos fazendo enquanto igreja? Como nós temos que viver como igreja? Então isso foi tocando muito em nosso coração, e essa palavra tocou muito em meu coração. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vivemos para servir ao Senhor, servir a Deus, honrando o seu nome, como nós falamos há alguns dias atrás. Nós estamos aqui para sermos os seres que mostram a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o que Ele é quem Ele é. E nós aqui então, onde nós estivermos, em qualquer ambiente que nós estivermos, em qualquer meio que nós estivermos, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a semelhança de Cristo. Afinal das contas, é isso que nós buscamos. E como é que você glorifica a Deus? Exatamente assim, sendo semelhante a Jesus. E Cristo, Jesus, o tempo que Ele permaneceu na face da terra, o que Ele fez, queridos? Não olhou para si mesmo, mas simplesmente serviu. Ele serviu. Ele serviu, Ele era Deus. Queridos, Ele estava andando numa terra que Ele mesmo criou. Ele, em um determinado momento tão especial, que é assim, um momento tão profundo de ensino para nós, Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, através de quem nada que foi criado se criou. Ele se ajoelha na frente dos seus discípulos cheios de um monte de falhas e defeitos, egoístas, egocêntricos. Ficavam discutindo entre eles quem era o maior, o mais importante entre eles. Jesus se ajoelha, toma a toalha, toma ali uma posição de escravo e lava os pés daqueles discípulos.
Nenhum deles, em hipótese alguma, poderia pensar: eu vou me colocar nessa posição de servo e vou lavar os pés dos outros. De jeito nenhum. Eu sou maior, sou melhor que ele. Mas Jesus fez isso. E ele mesmo diz: o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Jesus veio, amados, sobre essa terra para servir e não ser servido, e dar sua vida em resgate de muitos. Então essa deve ser a minha e a sua vida, amém? Você entende? Então deixarmos de ser uma pessoa ou uma igreja egocêntrica, que fica fechadinha dentro de quatro paredes, no conforto de quatro paredes, no conforto do nosso lar, da nossa casa e da nossa família, e sair para servir. Deixar o conforto de ser servido, mas servir aos outros. Isso tem que ser um modo de vida seu, uma cultura sua. Eu existo para servir e não para ser servido. Jogar o egocentrismo fora. Então nós como igreja, nós não podemos olhar para o nosso próprio umbigo e ficar como igreja olhando para nós mesmos. Nós fomos chamados como igreja para sermos semelhantes a Cristo e servirmos o mundo, servirmos as pessoas, e muito mais servirmos a nós, entre nós, nos servirmos, servir uns aos outros. Então você não foi chamado por Deus para ser servido e ser abençoado, você vir aqui e receber bênção. Eu não convido ninguém para vir na igreja para receber bênção. Você veio aqui para abençoar e para servir. Você não vem aqui buscar uma bênção. Se você veio buscar uma bênção, eu venho buscar uma bênção. Está errado. Você vem para abençoar. É certo que, vamos deixar bem claro, que todos nós um dia viemos para Jesus, viemos para a igreja, porque nós queríamos uma bênção. Concordam? 100% de nós. Isso é natural e é bom. Por exemplo, uma criancinha, um bebezinho de colo. Você quer um serzinho mais egocêntrico e egoísta do que um bebê de colo? Não tem. Um bebezinho que não sabe nem andar ainda direito, ele é totalmente egocêntrico, ele não dá nada. Mas ele quer tudo, e quer na hora dele. E se você não dá na hora dele, ele grita, chora, esperneia, te deixa de cabelo em pé, não é, mãe? Não é assim? Você passou por isso? Nós passamos. Uns bebezinhos aí que hoje estão grandão, a hora que queria mamar, queria alguma coisa, se não desse, esperneava, gritava, parecia que estava matando, parecia que alguém estava torturando. Isso é normal. Então todos nós, quando viemos para a igreja, viemos com uma intenção ou uma segunda intenção de sermos servidos e recebermos uma bênção, porque eram uns bebês. Mas não é natural o meu filho com 13 anos espernear e chorar e gritar porque ele quer leite com chocolate. É normal? Se ele fizer isso, eu pego a cinta lá e dou no traseiro dele. Não é normal, porque ele já cresceu. Agora nós como igreja não podemos ser esse povo que vem para a igreja e continua um bebezinho. Eu quero, me dá. E eu faço 10 mil campanhas para receber. Vamos fazer campanha para dar, como nós vamos fazer domingo que vem? Abençoar. Porque nós já crescemos. Se você ainda precisa ser cuidado como um bebê, beleza, nós cuidamos de você. Nós vamos dar tudo aquilo que você precisa para que você cresça de forma saudável, fique grandão, fortão, né? Igual os nossos filhos, igual você. Mas se você já tem um entendimento, já fez uma aliança com Deus, é hora de decidir abençoar e servir.
deixar o seu conforto e o seu egoísmo de lado, o meu conforto e o meu egoísmo de lado, e servir ao meu irmão e servir as pessoas do mundo. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou para nós. Quantos estão entendendo? Diga amém quem está entendendo. Quem não está entendendo, depois você me procura. Então a igreja é isso, e nós percebemos isso. Então nós queremos cuidar dos bebês, mas queremos que esses bebês cresçam, amadureçam e sirvam e reproduzam Cristo em outras pessoas. Eu quero ler com você lá em Mateus capítulo 25. Olha como isso é sério. Isso chamou muito minha atenção lá no início, e ainda chama. Mateus 25, 31 ao 46, estou lendo aqui na NVT. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. E em seguida o rei se voltará para os que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me visitaram, estava doente na prisão e não me visitaram, não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto e sedento como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. O que nós vemos aqui? Jesus voltará. E ele agora voltará como um grande juiz, grande e justo juiz, e julgará a todos, os vivos, os mortos, todos os homens estarão diante do grande e maravilhoso juiz. Isso não é algo que as pessoas gostam de ouvir, mas eu não estou nem aí. Hoje não se prega muito nas igrejas sobre inferno, sobre condenação, sobre julgamento, porque o povo quer, muitos líderes querem encher a igreja. Eu prego o que está na palavra de Deus, é isso que me preocupa, e eu tenho que falar para você: existe um juízo. Vai existir um dia onde nós estaremos face a face com o Rei, e Ele nos julgará por tudo que fizemos e por que nós fizemos. Cada palavra que saiu da nossa boca será julgada pelo Senhor. Então esse justo juiz não virá mais, Jesus não virá mais como um cordeiro para morrer numa cruz, agora ele vem como grande juiz, para julgar aqueles que ouviram e obedeceram, ou ouviram e não obedeceram a sua voz. Isso é fato. Nesse dia, a palavra do Senhor nos diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Veja que não tem meio termo, não tem assim aquele grupo que ficou no meio. Ele não foi bom, mas também não foi tão mal, mas também não foi tão bom, mas foi mais ou menos, então fica aqui no meio. Ou é do Senhor, ou não é do Senhor. Ele diz: ou está à direita, ou está à esquerda, não tem centro.
Não tem. Ou é ovelha, ou é bode. E como é que o Senhor separa os bodes das ovelhas? Como é que o pastor fazia? Naquela época, era comum eles colocarem as ovelhas no pasto, juntamente com as cabras, os bodes. Como é que era feita essa separação? O pastor vinha e simplesmente chamava as ovelhas, com a sua voz, um barulho que ele fazia, e as ovelhas vinham correndo para ele, porque conheciam a sua voz e obedeciam. As ovelhas ouviam a voz do pastor, reconheciam que era ele, não podia outra pessoa lá fazer o mesmo barulho, o mesmo som, a mesma palavra, elas não obedeciam, mas elas reconheciam a voz do pastor e vinham correndo para perto do pastor. E os bodes vinham. Se você já criou o bode, já viu o bode, quando nós éramos crianças, nós criávamos, né? Cabra, bode, que era um bicho teimoso. Que é um bicho teimoso é a tal da cabra e do bode. Ele quer fazer o que ele quer. Ele não pode ficar solto, porque ele arregaça, acaba com tudo. Se tiver uma horta, se tiver uma plantação, ele acaba com tudo. Já ouviu aquele ditado, boca de cabra? Onde a cabra morde, seca. É mais ou menos assim mesmo. Aí Jesus então está fazendo essa comparação. A ovelha obediente, que ouve a voz do seu pastor, e os bodes, que querem viver como querem, do jeito que querem, não obedecem, e não ouvem a voz do pastor, e não obedecem. Assim que é feita essa separação. Agora, falando em seres humanos, qual é o critério dessa separação? Vamos olhar para nós. Quem serão as ovelhas? Quem serão aqueles escolhidos e as ovelhas que o Senhor dirá: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo? É você? Levanta a mão. Eu sou. É você ou não é? Você é a ovelha? É aquele que ouve a voz e atende a voz, vai até o pastor e lhe obedece. Obedecendo, vive uma vida de acordo com os preceitos do seu pastor. Então nós ouvimos um dia a voz do nosso pastor nos chamando: olha, não é só isso, tudo bem, você tem aí a sua religião, você vai na igreja sempre, está todo domingo na missa ou no culto, participa lá de tal grupo ou de tal grupo, mas não é só isso, é muito mais. E você ouviu essa voz e você obedeceu. E obedecendo essa voz, você está procurando imitar o seu pastor, imitar o seu mestre, imitar Jesus que te chamou, que te escolheu. Você não é mais uma pessoa que tem uma religião. Porque você quer saber algo, queridos, que vai levar muita gente para o inferno. A religião. Muita gente vai para o inferno por causa da religião, porque está servindo uma religião e acha que está servindo Deus. Algo que me tocou muito no início do nosso ministério, quando nós iniciamos e sentimos esse chamado de Deus, foi um sonho que eu tive. Eu acho que muitos de vocês já ouviram. Eu tive um sonho onde Jesus voltava. Eu estava assim, na borda de uma rampa muito grande, e eu via assim milhares e milhares de pessoas subindo aquela rampa, todas vestindo com uma veste branca, e cantando um hino muito bonito, todos juntos ali, cantando aquele hino bonito, e subiam aquela rampa,
E no final, e eu pensei naquele momento, mas o que está acontecendo? Jesus está voltando e eu não vou? E naquele momento, no sonho, fiquei muito preocupado, mas eu não estou entendendo. Eu tenho uma vida com Deus, eu estou buscando fazer a vontade de Deus. Então a Flávia estava junto, tinha os outros irmãos lá embaixo que também não tinham ido. E eu resolvi então, eu vou subir essa rampa, eu vou com eles. Quero ver o que está acontecendo. Então eu subi aquela rampa junto com aquele povo. E chegando no final da rampa, tinha uma grande porta que se abria para um salão enorme, gigantesco. Nesse salão tinha muitas e muitas portas. E essas pessoas iam entrando nesse salão. E conforme elas entravam nesse salão, elas iam entrando por essas portas. E ali você ouvia gritos terríveis de dor, de sofrimento. E eu olhei para um canto assim e eu via Satanás gargalhando, gargalhando e gargalhando. Eu me arrepiei todo e acordei assustado. E falei, o que é isso? O que está acontecendo? Fui pedindo revelação do Senhor para aquilo e o Senhor foi me mostrando tudo aquilo, o que significava tudo aquilo. E uma coisa que eu não entendia era assim, mas aquelas pessoas estavam subindo, achando que estavam indo para o céu, mas na verdade estavam entrando no inferno. Elas estavam totalmente enganadas. Satanás as enganou e as levou para o inferno. E elas achando que estavam subindo, indo para o céu. E eu perguntei para o Espírito Santo, mas elas estavam vestidas de branco. O Espírito Santo rapidamente falou ao meu coração, assim que elas acham que estão. É assim que os religiosos acham que estão. Acham que estão bem, acham que são bons. Pensam que estão bem, por isso o grande engano da religião. A pessoa cumpre algumas tarefas dentro da religião dele, seja católico, evangélico, qualquer denominação, ele cumpre algumas tarefas e acha que está tudo certo, que está tudo bem, que está vivendo a vontade de Deus, quando na verdade ela está servindo a uma religião e servindo a si mesmo. Como os fariseus faziam tudo o que faziam para si mesmo, não faziam para o Senhor. Ofertavam lá no gasofilácio grandes ofertas para si mesmo, para serem engrandecidos, para se sentirem bem, para se sentirem alguém, para se sentirem bons. Mas você já sabe que você não é bom, não é? Você sabe que você não é bom? Levanta a mão. Porque quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós percebemos quanto nós somos miseráveis. Nós enxergamos cada manchinha. Se apagasse a luz aqui, eu tivesse uma grande sujeira aqui na minha roupa, mesmo alguém com roupa branca, dificilmente você ia perceber. Mas quando acende a luz, tudo vem à tona. E eu sempre digo para as pessoas, dessa forma, os colegas de trabalho, e é realmente isso. Você é bom? Ah, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. Nossa, sou bom. Olha, eu faço isso, faço aquilo, faço isso. Não faço isso, não faço aquilo. Aí na verdade é que quanto mais nós estamos achando que nós somos bons, mais probabilidade de ir para o inferno nós temos. Porque mais distante da luz nós estamos achando que somos bons, que estamos perto de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, queridos, nós sentimos a nossa grande miséria, quem nós somos de verdade, e ao mesmo tempo sentimos a grande e maravilhosa graça de Deus, que nos sustenta, e por isso nós podemos viver felizes. Sabemos quem nós somos, miseráveis, mas sabemos também que Ele é um Deus bom e misericordioso, e nos sustenta, e nos leva para a sua presença, pela sua graça, e é pela graça, somente pela graça. Qual foi o critério da separação então? Foi porque aquelas pessoas faziam atos bons? Foi por isso?
vinde benditos meu Pai, porque vocês fizeram tudo isso, isso, isso. Qual foi o critério da separação? Os da direita e os da esquerda. Os da direita vieram porque eram ovelhas. Ovelhas mansas, submissas e obedientes à voz do pastor. Os da esquerda eram bodes, por isso que eles não foram escolhidos. Desobedientes, corruptos, distantes de Deus. Então esse é o critério. Não foi pelas obras, porque eles cuidaram dos doentes, porque eles foram visitar os presos, porque eles deram guarida para o viajante, não foi por isso. Mas o que nós percebemos é o seguinte, que as pessoas que são ovelhas, as pessoas que conhecem o coração de Jesus, que estão perto do Senhor, essas ovelhas, elas fazem esses atos de bondade porque elas são ovelhas. Não é porque elas querem ganhar o céu, porque tem muita gente querendo ganhar o céu pelas boas obras. E não é por boas obras que você consegue. A salvação é pela fé, pelo sacrifício de Cristo, pela nossa fé em Deus, o sacrifício de Cristo. Nunca, por mais boas obras que nós façamos, nós poderemos merecer a salvação. Então não foi, e é lógico que não é porque eles faziam tudo isso, mas porque eles eram ovelhas, e por serem ovelhas, então eles faziam aquelas coisas boas, como consequência de ser. Então nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus. Uma prova para mim mesmo, uma prova para você mesmo, o quão filho de Deus você é, o quão perto de se parecer com Cristo você está. Quanto você serve o outro? Quanto você está disposto a servir e abençoar o outro em detrimento do seu eu? Isso mostra, na verdade não é a nossa salvação, mas é sim um sintoma, é assim algo que nós podemos medir. É uma consequência de uma vida com Deus. Eu desejo servir e abençoar. Eu desejo viver a minha vida para abençoar os outros. Quando eles faziam isso, eles falam para o Senhor: Senhor, mas quando nós te vimos nu e te vestimos? Nem eles sabiam o que estavam fazendo. Eram atitudes despretensiosas que eles faziam porque era comum para eles, e mais do que natural, ele acolher o viajante, ele visitar o doente, porque isso fazia parte da natureza dele. Então nós não ganhamos a nossa salvação por obras, mas é natural que nós tenhamos muitas obras, porque afinal nós seguimos o exemplo de Cristo, e nós somos filhos do Deus vivo, nós somos semelhantes a Jesus, então nós temos muitas boas obras. E Jesus fala para os seus discípulos, logo lá no início do seu ministério: não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, no chão, mas não, você põe a lâmpada no local mais alto, igual a nossa lâmpada, está no local mais alto que você pode colocar, no teto, porque lá ela ilumina tudo. Então ele diz assim: sejam assim também as suas boas obras. Você deve ter boas obras, porque através das suas boas obras, das nossas atitudes, as pessoas vão perceber Deus. Através da nossa forma de agir e viver, as pessoas vão perceber Deus. E Jesus diz assim: e glorifiquem, para que as pessoas percebam, vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Então as boas obras, elas são importantíssimas, elas não podem estar fora da vida de um cristão, simplesmente porque ela é fruto de uma vida na presença de Deus. O servir ao seu irmão, cuidar do seu irmão, faz parte da sua vida com Deus. Quanto mais perto do Senhor você está, quanto mais íntimo dele você está, mais misericórdia você sente, mais desejo de servir, de cuidar do seu irmão. E nós damos oportunidades para cada pessoa que quiser
servir, abençoar, cuidar de alguém. Nós percebemos aqui que, de uma forma assim muito forte, o Senhor Jesus dizendo: olha, o que eu quero de vocês é que vocês tenham uma vida, como nós falamos a semana passada, de um relacionamento profundo comigo, de uma conexão forte e profunda comigo, e através dessa conexão, então, você sirva e abençoa as pessoas. Isso é o cristianismo. Isso é viver no verdadeiro cristianismo. Eu quero servir a Deus. E tem pessoa ainda, por incrível que pareça, que acha que servir a Deus, e é assim que nós pensávamos lá no passado, e é assim que nós vivíamos, que servir a Deus é vir para a igreja, vir para o culto, participar de algum evento da igreja. Isso é servir a Deus. Amados, se você ainda não percebeu, Deus não precisa do seu culto, Deus não precisa do seu louvor. Ele é Deus, nem do meu. Ele não precisa de nós, Ele não precisa do nosso culto aqui, Ele não precisa de nada. Eu sou o que sou, diz, eu existo e subsisto por mim mesmo. Pronto. Agora Jesus está deixando bem claro aqui: você quer me servir? Quer me servir de verdade? Procura pessoas para você servir, porque é assim que você me serve. Porque aquele que ele disse: olha, quando você serviu um desses pequeninos necessitados, a mim você estava servindo. Nós não podemos fazer nada para Deus. Eu não posso fazer nada por Ele, é só Ele que faz por mim. Mas eu quero servi-lo, então eu cuido dos seus filhos. Eu cuido dos seus filhos, eu cuido daqueles a quem Ele ama. Esse irmão que está do seu lado aí, olha para ele. Esse irmão, essa irmã linda aí. Esse trigo maravilhoso, frutífero. Olha para sua vizinha, seu colega de trabalho, seu colega de escola. Olha para ele. É muito amado de Deus. Quer agradar ao coração de Deus? Ame e cuide dessa pessoa. Todas as pessoas que estiverem ao seu redor, que você tiver oportunidade, ame e cuide. Ame e cuide do seu irmão aqui na igreja, das pessoas que estão na sua conexão. Ame e cuide da melhor forma que você puder. Ame e cuide do seu vizinho, do seu colega de escola. Se achegue a ele. Muitos de nós não somos assim tão sociáveis, extrovertidos, mas precisamos fazer um esforço, queridos. Talvez você não alcance tanta gente igual aquele mais extrovertido, mas faça um esforço. Saia de dentro de você mesmo, da sua caixinha, e vai servir e abençoar o irmão. Quantas vezes nós ouvimos a tal história: ah, mas ninguém me dá atenção. Ué, mas você vai dar atenção. Isso é natural para um bebê. O bebê fala: ah, eu preciso de atenção, eu vou lá no culto, ninguém liga para mim, eu vou na reunião lá dos homens, ninguém liga para mim. Mas, sincere, vai, você tem que servir. Você não veio para ser servido, você veio para servir, para abençoar. Então vai, com a cara e coragem, passa lá o óleo de peroba na cara, entra lá no grupinho, abençoa as pessoas, se relaciona, abençoa. Porque você foi chamado para isso, para servir. E eu gosto sempre de citar esse versículo, Mateus, para encerrar, 22, 36 ao 39, que nos diz assim: mestre, um fariseu perguntando, um mestre da lei perguntando para Jesus: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, igualmente importante: ame o próximo como a si mesmo. Então fica bem claro: prioridade, o seu relacionamento com Deus, vertical. Seu relacionamento, sua conexão com Deus, isso é acima de tudo. Mulher, acima do seu marido. Marido, acima da sua mulher.
acima dos seus filhos, acima de qualquer coisa, o seu relacionamento com Deus. Depois vem os outros relacionamentos. E depois na horizontal, ame o seu próximo, cuide do seu próximo. Porque amar, querido, eu posso falar para você, eu amo você, dar aquele abraço gostoso, como eu amo você, você é muito especial para mim. E a hora que o irmãozinho está precisando lá, está nesse estado, eu nem sequer vou lá conversar com ele para dar um apoio, fazer aquilo que eu posso fazer. Isso não é amor. O amor tem que ser traduzido em atos, em atitudes. Só palavras não resolve. Você pode falar e deve falar, mas só palavras não resolve. Então nós precisamos viver uma vida de serviço. Você foi chamado para servir. E esse serviço seu vai lá no futuro, não sei quanto tempo falta, no grande julgamento, servir para o Senhor falar assim: vinde bendito. Tem um reino que está preparado para você desde o início, desde antes do início do mundo. Você faz parte desse reino, venha. Amém? Não é a obra que vai determinar isso, mas a ovelha tem obra. Coloque-se em pé, nesse instante, por favor. Nós temos em Cristo, em Jesus nós temos, pela sua infinita graça, a possibilidade de vivermos isso. Queridos, naturalmente nós somos tremendamente egoístas. E nós não saímos desse egocentrismo por nós mesmos. A mesma coisa, se eu estou no rio me afogando, eu pego dos meus cabelos e puxo para cima, tentando me tirar da água. Isso não funciona. Eu sei que você é egoísta, eu também sou, já fui mais. Eu sei que você tem um grande problema com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, eu também tenho ainda, mas estou buscando. Como nós podemos deixar esse egocentrismo e viver uma vida como Cristo quer que nós vivamos? É a graça dele, amados, a graça dele nos transforma. Então nós nos aproximamos de Jesus, fazemos a nossa parte, em busca, em oração, em leitura da palavra, em conhecimento de Deus, e a graça dele vai nos transformando pelo estudo da palavra, pela meditação na palavra e pela oração, e assim nós vamos sendo transformados. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você ore comigo nesse instante. Quero que você tome para você essas palavras. Você fala: Espírito Santo, revela de uma forma ainda mais profunda isso em mim. Você que se sente devedor, você sente devedor em servir? Eu me sinto. Você sente devedor? Levanta a mão. Eu acho que eu posso servir muito mais do que eu tenho servido. Sirvo muito mais do que eu já servi, mas eu posso servir muito mais do que eu sirvo hoje, com muito mais qualidade, com mais serviço. Eu posso. E assim eu vou estar agradando imensamente o coração do Pai. E todos nós fomos chamados para isso. Mas nós dependemos ainda do Espírito Santo para isso. Então feche seus olhos. Você vai dizer: Espírito Santo, eu reconheço que estou falho nisso. Eu reconheço que eu preciso melhorar muito em servir o meu irmão, em andar conforme o Senhor deseja, em abençoar o meu irmão, e eu quero viver isso. Mas pode dizer para ele: olha, eu não estou conseguindo, ainda sou muito egoísta e fico pensando em mim mesmo. Eu quero melhorar. Você vai dizer isso ao Espírito Santo e clamar por sua graça maravilhosa. Feche seus olhos, fale com ele. Amado Deus, nós queremos dizer aqui, Senhor, reconhecer e confessar diante de Ti, como nós somos falhos, ó Deus, em nosso serviço a Ti, servindo ao nosso próximo. Pai, nós queremos melhorar, nós queremos, ó Deus, servir da melhor forma ao nosso irmão, porque o nosso irmão é Teu filho, Senhor, é alguém amado por Ti, ó Deus. Nós queremos ser, ó Deus, um servo,
que alegra o teu coração, ó Deus, e cuida bem dos outros servos teus, dos outros filhos teus. Amado Pai, nos capacite a vivermos, ó Deus, essa vida de serviço. Nos capacite, ó Deus, a vivermos essa vida altruísta, ó Pai. Nos capacite a vivermos como Jesus, que não viveu para si mesmo, mas viveu para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ó poderoso Deus, em teu grande amor, vem, transforma nosso coração egoísta em um coração que realmente deseja servir e abençoar. Ó Eterno, somente o Senhor pode transformar os nossos corações, e é isso que nós queremos viver, ó Deus. Poderoso Deus, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, transforma-nos, transforma nosso coração, transforma-nos, ó Deus. Nós desejamos, nós queremos, nós desejamos, Senhor. Vem, ó Deus. Fale com o Senhor, com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu queria que você tomasse uma posição, procurasse de uma forma mais intensa. É isso que o Senhor quer de nós, estar mais perto de Jesus e tomarmos uma posição de servirmos o nosso irmão. Durante essa semana, tome uma posição daquilo que você tem, daquilo que você pode servir alguém. Tome uma posição. Vai na casa dele, sirva ele naquilo que você pode. Seu vizinho, seu amigo de trabalho, sirva-o de alguma forma. Comece, queridos, você que já tem Jesus no seu coração, despertar para isso. Você não vai fazer porque eu estou falando simplesmente. Você vai fazer porque você tem o Senhor já em seu coração, porque você é a ovelha, e porque de alguma forma, maior ou menor, você vai conseguir servir. O Espírito Santo só está nos despertando de uma forma mais intensa para nós tomarmos uma posição. Se eu vivo Cristo, então eu sirvo, meu irmão. Na intensidade que você vive Cristo, sirva o seu irmão. Eu tomei uma posição e uma decisão na minha vida. O resto dos meus dias, eu quero que eles sejam para a glória, louvor e adoração do Senhor. Eu quero que a minha vida seja para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque eu amo, porque Ele me amou, então eu o amo. Então meu maior desejo e propósito da minha existência, do meu futuro, é que o nome dele seja glorificado através da minha vida. E não tem outra forma disso acontecer se eu não estiver aberto e disposto para servir, para cuidar de outras vidas. Eu entendi isso. Não tem outra forma. Eu quero ver vidas sendo tocadas e impactadas pelo Espírito Santo através da minha vida. Quero ver vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, redimidas, começando a viver o caminho da verdade através da minha vida. É isso que eu quero para mim, não para que o nome dele seja glorificado tão somente, que o nome dele seja exaltado, e que essa seja a razão da nossa existência em tudo o que fizermos. Amém. E que você tome essa posição. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero seguir o teu exemplo
quero servir o meu irmão, quero entregar a minha vida, o meu tempo para essas pessoas. Qualquer pessoa que o Senhor colocar no meu caminho, eu quero ser um servo e poder abençoá-la e entregar a ela aquilo que eu tenho, porque eu sei que isso agrada o seu coração. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.